Nessa quinta-feira, o Hamas chegou em um acordo de cessar fogo com Israel para finalizar a guerra no Oriente Médio, que já dura 2 anos. Para entender o peso dessa decisão, a gente conversa com o internacionalista Urian Fancelli. Boa tarde, Urian, tudo bem? Quero te agradecer por você ter essa disponibilidade de conversar com a gente. A minha primeira pergunta é: qual que é o peso, tanto diplomático quanto histórico, dessa declaração do porta-voz do Hamas? Bom, é uma declaração que, obviamente, que o mundo recebe de maneira bastante positiva, dado tudo que tem sido observado ao longo dos últimos 2 anos em Gaza. Então, a gente está falando de um lugar que tem mais de 90% das casas destruídas, cerca de 70 mil mortes, de acordo com o Ministério da Saúde local. E isso gerou uma onda de protestos ao redor do mundo, com diversos países até mesmo reconhecendo o Estado da Palestina, inclusive países que historicamente eram países aliados de Israel. Então, ele dizer que a guerra acabou, obviamente que é recebido de maneira positiva. Porém, vale a gente ressaltar que ele está falando apenas da primeira fase dessa guerra, então desse acordo, né, que foi negociado. Tem muitas coisas que podem dar errado a partir de agora, isso porque existe uma fragmentação do lado palestino, o Hamas não controla todos os grupos armados em Gaza, então facções menores, como a Jihad Islâmica, ou até mesmo células dissidentes, podem tentar sabotar o cessar-fogo com foguetes, ou até mesmo alguns atentados isolados. Além disso, tem muitas incertezas também sobre os corpos daqueles reféns também. Isso é algo que não vai acontecer, a entrega desses corpos nesse primeiro momento. O Hamas vai precisar localizar esses corpos, fazer essa entrega, e o acordo ele depende de uma coreografia que é bastante precisa, né? Da libertação dos prisioneiros palestinos que estão em Israel também, da retirada militar, da abertura de corredores humanitários. Então, qualquer falha, né, ou disputa sobre quem cumpre primeiro pode ser usada como pretexto para romper tudo. E existem, pelo menos do lado israelense também, algumas forças do governo Netanyahu também, que inclusive já disseram que vão votar contra esse acordo, que não entendem que a paz seja a solução. E existe alguma forma que os mediadores dessa guerra possam garantir, de alguma forma, que Israel e Hamas sigam com a paz mesmo? Você acabou de comentar que existem outros grupos, enfim, existe algum meio que os mediadores possam evitar que isso aconteça? Quando a gente olha para um outro conflito, outra frente de batalha de Israel, que é o caso do Líbano, por exemplo. Israel tem aquela guerra com Hezbollah, que chegou em determinado momento ao longo desses 2 anos, que ela saiu um pouco do controle, então ela causou algumas mortes de civis, inclusive, como foi o caso, por exemplo, daqueles pagers do Hezbollah que acabaram explodindo, né? Israel foi muito criticado por conta disso, mas o que isso mostra? Que Israel e o Líbano, em determinado momento, chegaram a acordo de cessar-fogo, e isso não significa que os ataques dos dois lados pararam, muito pelo contrário. Em determinados momentos, quando Israel enxerga que é necessário, Israel acaba fazendo ataques específicos contra o Líbano. Então, nada garante que, uma vez que esses reféns já tenham voltado para Israel, que o governo do Netanyahu não volte a fazer o mesmo também. Existe uma promessa foi feita por parte dos Estados Unidos e de Estados Árabes de que eles vão fiscalizar e vão exigir que Israel cumpra a sua parte, mas há precedentes de conflitos, de momentos que o cessar-fogo muitas vezes ele acabou sendo interrompido. Então, quer dizer que não é assim, obviamente estamos num momento de comemoração, mas não é uma comemoração que a gente pode seguir. A gente viu algumas imagens, né, do pessoal de Gaza já se reunindo para comemorar. Qual que é a sua visão sobre isso? Segue ou ainda dá uma esperada?
A minha visão é que depois de tanto sofrimento, e eu coloco o sofrimento dos dois lados, não estou levando em conta o número de mortos. Obviamente que a situação em Gaza ela foi muito mais trágica no sentido numérico do que em Israel nos ataques de 7 de outubro, mas eu acho muito complicado a gente comparar a dor e o sofrimento. E dado isso, é normal que haja uma comemoração em um primeiro momento, até mesmo porque essa primeira fase do acordo ela prevê a retirada de tropas israelenses de um determinado território de Gaza. Então, de fato, muitas pessoas vão poder voltar para suas casas. Israel não vai estar presente por terra ali, mas isso não significa novamente, né, que ataques aéreos necessariamente deixarão de acontecer. Muito pelo contrário, Israel pode, se achar que vai ser necessário, fazer ataques específicos, se enxergar que há algum tipo de reagrupamento militar do Hamas, ou qualquer outra alegação que venha a surgir do lado israelense, pode ser que as forças de defesa de Israel enxerguem que algum tipo de ataque seja necessário e isso volte a acontecer. E a mesma coisa do outro lado, a comemoração do lado israelense também, mas é uma comemoração que ocorre principalmente no sentido de comemorar a volta dos mais de 20 reféns ainda com vida e o restante dos corpos também. É importante a gente frisar que existem as outras fases que vão começar a partir de agora, né? Que vão começar a ser negociadas. Então, em relação ao governo de transição, depois da assinatura e da libertação desses reféns, entra agora essa fase da estrutura de transição, então da criação de um comitê palestino técnico, que é formado por figuras consideradas outras não ligadas ao Hamas, né, para gerir aqueles serviços básicos como água, energia, hospitais em Gaza. Esse comitê ele atuaria sob supervisão de uma junta da paz liderada pelo Trump e também por outros nomes como Tony Blair do Reino Unido, e vem também a questão da ajuda humanitária, né? Agora, existem alguns passos que ainda eles podem gerar bastante atrito entre os dois lados. E eu acho que o principal deles está na questão da desmilitarização do Hamas. O Hamas, apesar de ser um grupo terrorista, ele se considera como um grupo de resistência armada. E é bastante complicado para o grupo que enxerga no fato de ser armado parte da sua identidade abrir mão disso. Então, isso deve gerar algum tipo de desentendimento e não deve ser tão fácil para as partes chegarem em algum tipo de acordo. Aproveitando que você comentou sobre o Donald Trump, né? Como que você enxerga a posição dele nessa mediação? Existe a possibilidade dele ganhar um Nobel da Paz por causa disso? Nesse ano, pode ser difícil, não especularia nada, mas aparentemente nesse ano, dado até por conta do momento em que acontece a assinatura desse acordo de cessar-fogo, né? Mas é algo que ele quer, ele já deixou isso bem claro em diversos momentos. Ele se coloca como sendo the president of peace, né? O presidente da paz. Até mesmo falou no discurso dele na Assembleia Geral da ONU que ele foi responsável por solucionar 7 guerras ao redor do mundo, um número que foi bastante inflado, tá? Ele não solucionou 7 guerras, pelo contrário, algumas das ocasiões nas quais houve mediação norte-americana, muitas vezes foi mais um empurrão ou algum tipo de acordo um pouco mais frágil também, mas posteriormente, quem sabe, existe essa chance, não dá para a gente descartar, mas não acho que seja algo provável. Ele vai tentar capitalizar em cima disso, por isso que está até mesmo arquitetando agora uma ida até o Oriente Médio, talvez no domingo ou na segunda-feira, porque ele não quer apenas que esse acordo aconteça, mas ele quer estar lá, porque ele quer ser o centro das atenções, ele está buscando os holofotes. E existe entre os mediadores alguma previsão de ajuda, de atendimento à população de Gaza, principalmente em relação à infraestrutura da região que foi destruída?
isso é algo que vai ter que ser discutido, mas as expectativas é que o tempo para reconstrução da infraestrutura de Gaza, e vale a gente lembrar, como tem 90% dos prédios das casas destruídos, vai levar muito tempo. A gente pode falar até mesmo questão de décadas, né? Então, isso tudo vai precisar, sim, de uma mobilização internacional de muitos recursos, recursos que países árabes, países do Golfo, inclusive agora eles mostram uma disposição em investir para a reconstrução de Gaza, mas vai levar bastante tempo. Vão ter que pensar em algo pelo menos de curto prazo para minimizar o sofrimento imediato, mas para que volte a ter uma estrutura, e já tinha, né? Gaza já tinha uma estrutura que não era lá das melhores, já era bastante fragilizada, mas para que tenha algo parecido com o que tinha antes, vai levar um tempo. Tá bom, Muriel, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de conversar com a gente e até mais. Obrigado, até mais.